Olá, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, tudo bem? Tudo certo? Eu sou o professor Francion Santos, professor de Direito Constitucional, Lei Orgânica do DF. Povo, vamos estudar para a Polícia Militar do Distrito Federal? Você que está aí no horário de almoço, aquele horário especial, o horáriozinho da fome. Você que está faminto por direito constitucional, faminto por lei orgânica do DF. Vamos estudar, minha gente. Povo, o que eu trouxe para vocês? Vou passar essa próxima 1 hora conversando com vocês sobre o edital da Polícia Militar. Eu vou expor para vocês aqui qual o conteúdo programático, aquilo que será cobrado. Falar para vocês como vocês deverão estudar, tá? Professor, como eu estudo direito constitucional? Tem a galera aí descabelada, fiquem tranquilos, tá? Direito constitucional fácil, leve, suave, maroto nessa prova da Polícia Militar, não é verdade, minha gente? Quem fez o concurso de oficial sabe que o concurso de soldados de segunda classe, né, o edital da Polícia Militar, o conteúdo programático, é exatamente o mesmo. Então, não me dei sorte para oficial. Utilize os mesmos conhecimentos, venha para cá, para a praça, porque o edital é o mesmo. A parte de direito internacional, humanos e humanitários, mais direitos de vulneráveis, também está inserido dentro do nosso edital. Então, neste início, já vou projetar para vocês aqui na tela o que vai cair de direito constitucional, o que vai cair de lei orgânica do DF para que você esteja preparado. Não tem como você entrar numa guerra, meu amigo, sem conhecer o seu inimigo, entre aspas. E aí, nós vamos sim iniciar a nossa live de hoje falando sobre o conteúdo programático do nosso concurso da Polícia Militar do Distrito Federal. Olho na tela, tá aí para vocês. PM, soldado combatente de segunda classe, estamos aqui com um conteúdo programático de conhecimentos gerais. Vamos começar, então, com a Lei Orgânica do DF, que está lá na parte de conhecimentos gerais. A legislação aplicável à Polícia Militar do Distrito Federal, está aqui no item 1.5 do teu edital, traz a LODF, tá? No seu título 2. Eu até estava conversando com um amigo, professor de Lei Orgânica do DF, e ele estava com essa dúvida. Francion, eu não sei se eu vou estudar o título 1, o que você acha? O título 1 são 5 artigos. Eu vou dar o título 1 nas minhas aulas, tá? Mesmo ele não estando elencado aqui. Até porque eu não confio muito nessas bancas. 6 artigos, em 30 minutinhos eu mato ali numa aula, então tá bem tranquilo. Eu vou falar, assim, sobre a autonomia política, administrativa e financeira do Distrito Federal, os fundamentos, tá? Os valores fundamentais do Distrito Federal, os objetivos do Distrito Federal, direito de petição, e também vou falar sobre o exercício da soberania popular no âmbito do DF. Esse título 1 eu irei colocar assim nas minhas aulas. Título 2 vai falar sobre a organização do DF, e aí ele linka das disposições gerais, a parte de administração pública, tá? Seção 1 das disposições gerais e a seção 2 dos servidores públicos. O capítulo 4 dos servidores públicos e o título 3 da organização dos poderes da segurança pública. O professor traduz aí em artigos. Povo, vai do artigo, eu vou colocar no meu conteúdo, ok? Vai do artigo 1º, apesar de não estar elencado aqui, mas vai do artigo 1º ao artigo 44. Depois nós vamos pular, vamos para o artigo 53 até o 124B, beleza? Lá na nossa gloriosa Lei Orgânica do DF, é isso que eu irei ministrar nas nossas aulas. Se Deus quiser, arrebentando, ganhando muitos pontinhos aí importantes. Conhecimentos específicos. Agora sim, nós estamos aqui com eles, noções de direito constitucional e de direitos humanos. Cuidado. Nós vamos ter a CF, a Constituição Federal. Dentro do primeiro tema, Constituição Federal, nós vamos estudar princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais. Dentro de direitos e garantias fundamentais, vamos estudar direitos e deveres individuais e coletivos, os sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Exatamente o título 2 da Constituição Federal. A organização político-administrativa do Estado, tá? Artigo 18, nós vamos estudar ali até o artigo 36, aliás, até o artigo 33, tá? Porque ele não elencou, ele só elencou aqui da União dos Estados do Distrito Federal, municípios e territórios. Ele não abarcou dentro desse conteúdo aqui
intervenção federal, intervenção estadual. Então, intervenção a priori está fora, não foi elencado. Administração pública, nós vamos estudar sim, artigos 37, que vai tratar sobre as disposições gerais, até o artigo 41, que vai falar dos servidores públicos. A parte dos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, nós vamos estudar também poder executivo, dentro de poder executivo, as atribuições e responsabilidade do presidente da República, tema importante, regras afetas a priori, as eleições também devem ser estudadas, ligadas sempre a direitos políticos, ok? Então, cuidado, não vá pular a parte das eleições, estude também. Poder legislativo, a estrutura do poder legislativo, funcionamento e atribuições do poder legislativo e a parte de fiscalização contábil e orçamentária. Tá aqui, minha gente. Esse bendito, ninguém contava com ele. Poder judiciário, né? Muita gente aí reclamando, poxa, mas poder judiciário, nada a ver. Vai cair. Hoje, inclusive, eu trouxe uma questãozinha, nós vamos bater papo sobre isso, sobre o Poder Judiciário. Dentro do Poder Judiciário, nós vamos estudar as disposições gerais, os órgãos. Eu vou montar um organograma. Hoje eu vou dar, assim, uma palhinha daquilo que eu coloco nas minhas aulas, que eu coloquei no meu curso, aqui, tá? No meu curso virtual, que eu gravei no portal IMB, para que você tenha noção aí do Poder Judiciário, a sua organização e as respectivas competências dos órgãos que compõem o Poder Judiciário. E vou falar sobre Conselho Nacional de Justiça. Na live de hoje, dica especial sobre a composição do CNJ, minha gente, tá? Você não pode perder. Quem está aí acompanhando já pode mandar um zap para o seu amigo, mande um zap para o seu amigo, mande um zap para o seu colega, aquele que está no horário de almoço ocioso, venha estudar conosco, venha estudar com a gente. Bacana, povo? Funções essenciais à Justiça, Ministério Público e Advocacia Pública. O que eu ainda tenho? Defesa do Estado e das Instituições Democráticas, que é o título 5, nós vamos estudar Estado de Sítio e Estado de Defesa, e mais a parte afeta a segurança pública. E nós entramos nesse título aqui, ó, 11, 12, 13 e 14. Importantíssimo. Conceitos básicos de direito internacional. A parte específica de direitos humanos e direito humanitário. A aplicação da lei. Dentro do tema aplicação da lei, vamos estudar premissas, aplicação da lei nos estados democráticos, responsabilidade, prevenção e detecção do crime, poderes, captura, detenção, uso da força, armas de fogo, práticas de tiro. Para grupos vulneráveis, importante, mulheres, crianças, adolescentes, vítimas de criminalidade, abuso de poder, a legislação de refugiados e deslocados internos dentro de direito internacional, ok? Direito Internacional dos Direitos Humanos, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos e o Conselho Nacional dos Direitos Humanos. Professor, tu gravou tudo isso? Eu estou finalizando as gravações. O que aconteceu? Nós gravamos a primeira parte. Eu não esperava que o edital cobrasse a parte específica de poder legislativo, tá? E ele cobrou a fiscalização contábil orçamentária, a parte afeta ao controle externo, bem como as atribuições do Tribunal de Contas da União. Eu pensei que não seria cobrado, então não tinha gravado no primeiro momento, mas já estou gravando. Estou gravando o Poder Judiciário e finalizando a parte constitucional, já irei adentrar na parte de direito internacional. Então, minha gente, comigo você vai ter tudo, tanto nos cursos virtuais, tá? Você pode baixar, pode comprar aí no portal IMB. Segundo informações do nosso coordenador, final dessa semana ele já vai subir os cursos com a foto, mini currículo de cada um, combos, preços promocionais, ok? Bem bacana. Você pode sim, eu vou gravar toda essa parte específica, muito interessante. Mesmo material que eu utilizo para o meu estudo lá nos concursos da magistratura e do Ministério Público Federal, estarei utilizando, claro, com suas premissas para o concurso da Polícia Militar, voltado exclusivamente para a Polícia Militar. Então, eu tenho um material bem abrangente no qual vou extrair partes e trazer para vocês. Bacana, meu povo? E também estarei aí nas unidades presenciais do Alub, com cursos já confirmados, onde eu estarei presente em Taguatinga, tá? E na Asa Sul, já estão confirmados. Turmas fechando também na Asa Norte, no Gama e na Ceilândia. Então, nós vamos estar no DF inteiro.
Bacana, meu povo! Cravamos a data do edital, a galera ficou aí, professor tomou lapada, ainda bem que o professor é forte, tomou lapada, o edital não sai na sexta e eu cravei, vai sair na sexta-feira, mandei um áudio, saiu em todos os grupos aí, que isso, professor, você já está queimado, você já errou várias vezes. Bem, eu repasso a informação que me falam, toda vez que falam, vai sair, eu vou e aviso os meus alunos, se não sair, problema, mas demos sorte, saiu. Então, atenção total, 3.150 vagas para a segunda fase, para o pessoal que vai lá fazer o teste físico, tá? Meu povo, não tem como você não estar dentro de uma dessas 3.150 vagas. Vamos estudar e vamos começar a estudar agora. Olho na tela, trouxe algumas questõezinhas dentro do nosso edital para a gente resolver, questões de concurso. A primeira questão cobrada aí pela IADES. Nem todas as questões são IADES, tá? Porque a IADES, as questões que eu encontrei, algumas são bem antigas, e aí eu acho que não valia a pena. Mas eu trouxe essa questão a título exemplificativo. Tem gente que fala, a IADES só cobra a letra da lei. Não é bem assim. A IADES cobra também doutrina. E essa primeira questão é uma questão doutrinária. A primeira questão cobrada no concurso da Conab para assistente administrativo em 2015. Diz o seguinte, os 3 aspectos em que se divide a conquista do status de cidadania são os direitos. Vem comigo. Cidadania, minha gente, está elencado no artigo 1º da Constituição Federal como fundamento da República Federativa do Brasil. Artigo 1º da Constituição Federal. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como seguintes fundamentos. E aí ela elenca. Todo concurseiro de plantão já sabe, Socidivaplu, né? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Cidadania é fundamento. O que a IADES cobrou? Ela quis uma concepção para você alcançar esse status de cidadão, esse status de cidadania. Você precisa abarcar 3 direitos, 3 ramos de direitos. Quais seriam esses? Vamos lá. Cidadania, como fundamento, ela tem que ser concebida em 2 sentidos, sentido amplo e sentido estrito. Sentido amplo é o cidadão dotado de direitos e deveres. E quando ele está dotado de direitos e deveres, ele tem direitos e deveres para com o Estado, dentro da civilidade estatal. Então, ele é titular de direitos civis. Não só titular de direitos, mas também de obrigações, frente ao próprio Estado. Só que automaticamente ele adquire também direitos perante os seus concidadãos, para viver em sociedade. Então, a cidadania já abarca essas 2 concepções. A concepção de direitos civis e a concepção de direitos sociais, para viver harmoniosamente em sociedade. Só que nós temos o sentido estrito ou restrito de cidadania. Cidadania em sentido restrito está intimamente ligada aos direitos políticos. Pelo menos a capacidade eleitoral ativa o indivíduo precisa deter para ser cidadão em sentido estrito. Então, as 3 vertentes, as 3 concepções nas quais se alinham o status de cidadania são os direitos civis, tá? Cidadão dotado de direitos e obrigações frente ao seu Estado. Direitos sociais, para viver harmoniosamente em sociedade, também tem direitos para com os demais cidadãos. E direitos políticos, que são justamente os conceitos que viabilizam, disciplinam a participação do indivíduo nas decisões democráticas do Estado. Então, direitos civis, direitos sociais e direitos políticos são as concepções. Entendimento doutrinário, ok? Que a IADES resolveu cobrar na prova. E aí você já está devidamente vacinado, se quer na tua prova, um pontinho garantido. Olho na tela, vamos responder então a questão. Os 3 aspectos em que se divide a conquista do status de cidadania são os direitos políticos, sociais e civis. Olha só, já está aqui na alternativa A. Direitos políticos, direitos sociais e direitos civis. Pessoais não, individuais não, privativos não, administrativos não, sociais sim, previdenciários não, civis sim, militares não, penais também não, políticos sim, partidários não e eleitorais não. Por que eleitorais não, professor? Porque eleitorais restringe. Direitos políticos é um campo mais
abrangente. Bacana, povo? Alternativa A é a nossa alternativa correta. Dentro do título 1, nós temos princípios fundamentais. E aqui já fica a dica do professor. Está resolvendo questões afetas a princípios fundamentais. Saiba que o título 1 abarca do artigo 1º ao artigo 4º. Artigo 1º, fundamentos. Artigo 2º, tripartição dos poderes da União. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, executivo, legislativo e judiciário. Artigo 3º, elencos objetivos, normas programáticas, são metas que a República Federativa do Brasil precisa alcançar. Nós temos um mnemônicozinho GPCE, garantir o desenvolvimento nacional, promover o bem de todos, construir uma sociedade livre, justa e solidária, que está no inciso 1 e consagra o princípio da solidariedade social, e erradicar a pobreza. Bacana, povo? Está aí fora de ordem, mas se você quiser colocar na ordem, essa que o professor falou, GPCE, são os incisos 2, 4, 1 e 3 do artigo 3º. E nós temos os princípios que regem a República Federativa nas suas relações internacionais, elencados no artigo 4º, né? Conde preso não reina, coopera igual. É o mnemônico que o professor utiliza nas suas aulas. E quem já foi meu aluno, né, tanto no presencial como no online, né, tem aí o conde preso não reina, coopera igual, perfazendo os incisos que vão consagrar os princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais. Bacana, minha gente? Vamos avançar, tá aqui para vocês, segundo Martins, é uma doutrina constitucional. Para ser considerado um cidadão, o sujeito tem que exercer plenamente direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. José dos Santos Carvalho Filho conceitua os direitos civis como os direitos fundamentais à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei. Quem faz a lei? O Estado. Então é o direito que o cidadão tem perante o seu Estado. Os direitos políticos, como aqueles que se referem a participação do cidadão no governo da sociedade. E os direitos sociais, aqueles que garantem a participação na riqueza coletiva. Eles incluem o direito à educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde, à aposentadoria. São direitos de segunda dimensão e vêm justamente privilegiar a igualdade. Normas positivas, direitos positivos, obrigação de fazer do Estado. Bacana, meu povo! Vamos para a segunda questão. Vamos aí, segunda questãozinha cobrada aí pela IADES no concurso do TRE do Pará. Vamos resolver agora. Quanto aos aspectos relacionados aos direitos e garantias fundamentais encontrados na Constituição Federal de 88, assinale a alternativa correta. O direito à liberdade constante no artigo 5º da Constituição Federal limita-se à liberdade de locomoção dos indivíduos. Certo ou errado, minha gente? Errado. Questãozinha está errada porque eu tenho outras vertentes. Tenho, professor? Sim, eu trouxe a fundamentação de cada uma dessas questões. A alternativa A está incorreta, porque o direito à liberdade possui várias vertentes, tais como a liberdade de pensamento, lá no artigo 5º, inciso 4, de consciência e de crença, artigo 5º, inciso 8º, a liberdade intelectual, artística, científica e de comunicação, no inciso 9º. Então, não posso restringir apenas a liberdade de locomoção. Então, a questão está errada. E aí, André, bombando o nosso site, nosso grande André está dando uma olhada aí. André, convidar esse povo, não é verdade? Vamos, gente. Mande aí, você agora que está acompanhando o professor Francion, você tem uma missão. Você vai compartilhar o link. Mas, prof, eu vou chamar o concorrente, tem vaga para todo mundo. Mande o link e fala, vamos conferir o professor Francion, está resolvendo questões IADES de direitos fundamentais e daqui a pouco ele vai resolver poder executivo, normas de processamento do presidente da República caso ele cometa crime de responsabilidade. E eu vou te ensinar daqui a pouquinho como identificar os membros que compõem o CNJ sem ficar decorando. São quantos do Poder Judiciário? São quantos do Ministério Público? Quantos advogados? Quantos cidadãos? Ai, professor, como eu identifico qual a composição total? Um organogramazinho eu vou ensinar para vocês em 2 minutos e nunca mais você vai esquecer, ok, meu povo? Aprendeu comigo, não esquece mais. Mas convida o povo aí, eu quero duplicar essa quantidade de pessoas que estão assistindo ao vivo. Duplicar, tá baixo, vamos aumentar, meu povo. Então, olho na tela, vamos resolver a questão B, a alternativa B. A criação de sindicatos
cuja liberdade plena é garantida na Constituição Federal de 88, não poderá ser limitada pelo poder público. Opa! A criação de sindicatos não tem uma liberdade plena, tá? Ah, tem que se observar, professor? Sim. O registro no órgão competente é um dos critérios estabelecidos no texto constitucional. Então, a alternativa B também está errada. A criança que não poderá ser limitada pelo poder público sob pena de violação a esse direito social. Não, o registro no órgão competente é, sim, uma das... Objetivar, palavrinha maldita, vamos de novo. O português, filho de pai e mãe português que objetivar muito bem adquirir a nacionalidade brasileira, será, após deferido o requerimento, considerado como se brasileiro nato fosse. Mas é claro que não. E aqui você vem comigo. Cuidado, meu povo. Direitos de nacionalidade. O que é nacionalidade? A nacionalidade é o vínculo jurídico político que vai tornar o indivíduo elemento constitutivo do Estado, tornando-o povo desse respectivo Estado. Tá? Nós temos duas espécies de nacionalidade. A nacionalidade primária ou originária e a nacionalidade secundária ou derivada. Tá? Cuidado! A nacionalidade secundária ou derivada resulta o status de brasileiro naturalizado. E da originária, no qual nós temos dois modos de aquisição, ius sanguinis e ius solis, deriva a nacionalidade primária ou originária. E aí resulta o status de brasileiro nato. Se ele é filho de portugueses, não tem como ele se vincular aos critérios ius sanguinis para adquirir a nacionalidade brasileira. Só se ele tivesse nascido no território nacional, mas a Constituição não, a questão não elencou essa situação. Como ela não elencou, o filho de portugueses, a priori, não vai se tornar brasileiro nato. Se ele requerer a nacionalidade brasileira, nos exatos termos propostos aqui na nossa questão, ele irá adquirir a condição de brasileiro naturalizado, né? Caso ele se alinhe àquilo que está previsto no artigo 12, inciso 2, nas alíneas A e B da Constituição Federal. Então, bem tranquilo, meu povo. Ele vai se tornar brasileiro nato? Claro que não. Ele vai se tornar brasileiro naturalizado se preencher os requisitos. Então, a C, o português filho de pai e mãe portugueses que objetivar adquirir a nacionalidade brasileira será, após deferido o requerimento, considerado como se brasileiro nato fosse. Errado. A fundamentação está aqui, ó, alternativa C. Neste caso, será considerado brasileiro naturalizado conforme artigo 12, inciso 2, alíneas A e B da Constituição Federal. Bacana, meu povo? Então, a alternativa C também está errada. Vamos lá responder a alternativa D. Uma das diferenças entre o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado é que o brasileiro naturalizado, ao contrário daquele, o brasileiro nato, poderá ser extraditado. Então, o brasileiro naturalizado pode ser extraditado? Claro, em caso previsto na Constituição Federal de 1988. Perfeito. A alternativa D é a alternativa correta. Hipóteses de extradição do brasileiro naturalizado. O professor, inclusive, dava aula dessa questão hoje no turno matutino. Beijo no coração dos meus alunos que estavam presenciando a aula do professor Francion no turno matutino. Estão acompanhando aí o alimento para a cabeça no horário do almoço, não é verdade, pô? Beijo, abraço aí para vocês. Vamos lá. O brasileiro naturalizado, ele pode ser extraditado nas hipóteses elencadas no artigo 5º, inciso 51 da Constituição Federal. Quais são as hipóteses, professor? A possibilidade de extradição do brasileiro naturalizado na hipótese de prática de crime comum antes da naturalização ou do comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes. E aí pouco me importa. Pode ser antes da naturalização ou depois da naturalização. São hipóteses de extradição do brasileiro naturalizado. O nato nunca será extraditado, segundo o artigo 5º, inciso 51. Lembre-se, estamos falando de extradição passiva, aquela na qual o Estado estrangeiro solicita à República Federativa do Brasil a extradição, na qual o Brasil é demandado a extraditar alguém. O brasileiro naturalizado poderá ser extraditado. O nato jamais será extraditado. Artigo
5º inciso 51. Lembrando que o Brasil não extradita estrangeiro que venha cometer crime político ou de opinião. A previsão é do artigo 5º inciso 52, né? Um inciso depois desse que nós acabamos de tratar. Então a questão está correta e a fundamentação na tela para vocês, alternativa D correta. Nós temos aqui a condição jurídica do brasileiro naturalizado e as limitações. A primeira, artigo 5º inciso 51, possibilidade de extradição em caso de cometimento de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Está aqui no artigo 5º inciso 51. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei, essa segunda parte, antes ou depois da naturalização. Aí você vai me perguntar, professor, eu tenho outras hipóteses constitucionais de distinção entre brasileiros natos e naturalizados? Tenho sim, minha gente, e muito cuidado, tá? Porque essas hipóteses constitucionais aqui de distinção entre brasileiros natos e naturalizados, das 4, 3 podem aparecer na tua prova. Então, muito cuidado com isso. Das 4, 3 podem aparecer na tua prova. A segunda hipótese, tá, eu vou elencar aqui para vocês, são os cargos privativos de brasileiros natos. Artigo 12, parágrafo 3º. Tá? Olho na tela. Artigo 12, parágrafo 3º. São privativos de brasileiros natos os cargos de presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal e ministros do Supremo Tribunal Federal. Dica do professor: são os cargos da linha sucessória presidencial. Presidente substituído pelo vice, depois pelo presidente da Câmara, depois pelo presidente do Senado. Lembrando, é o presidente e não todos os deputados. É o presidente do Senado e não todos os senadores. Mas todos os ministros do Supremo, porque todos os ministros do Supremo concorrem à linha sucessória da presidência da República, começando pelo seu presidente, passando pelo vice, seguindo a ordem cronológica de antiguidade. E aí ficam 3. Né? Só 3 que não estão na linha sucessória, mas fica fácil aí de identificar. Carreira diplomática, oficial das Forças Armadas, lembrando, oficial das Forças Armadas. O cargo de oficial das Forças Armadas, sim. Não estamos falando de praças das Forças Armadas e nem oficial das Forças Auxiliares às Forças Armadas. A Constituição não trouxe isso, não. Eu já vi questão de prova que cobrou e cobrou errado, ok? Considerou a questão errada. Ah, professor, mas eu vi na legislação da Polícia Militar, eu vi na legislação do Bombeiro que o cargo de oficial é privativo de nato. Colocou, e aqui, ó, conta um segredo para você. Não espalha para ninguém, não. Ó o segredo. Inconstitucional. Lei não pode criar distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Quem o faz é a Constituição Federal. Distinção para restringir direitos, quem faz é a Constituição. Aí ele fala, não, mas o oficial da PMDF é Força Auxiliar e Reserva do Exército. Sim, mas não trouxe de forma escrita, prevista expressamente como um cargo privativo de brasileiro nato na Constituição Federal, não. Ah, mas interpreta-se. Se vai interpretar, tem que ser de forma positiva, ampliativa no tocante aos direitos. Eu não vou ampliar para restringir direitos, tá? Isso daí não é uma interpretação conforme o texto constitucional. Então, não coloque oficiais das forças auxiliares e reservas aqui do Exército como cargo privativo, porque não está previsto no texto constitucional. E continuando, o cargo de ministro de Estado da Defesa. Bacana, povo? Eu ainda tenho lá no Conselho da República, no artigo 89, inciso 7, 6 cidadãos. Tá aqui, ó, artigo 89, inciso 7, os 6 membros do Conselho da República. São 6 cidadãos brasileiros natos com mais de 35 anos de idade. Como eles são escolhidos? 2, 2 e 2. 2 pelo presidente da República, 2 escolhidos pelo Senado, 2 escolhidos pela Câmara dos Deputados. Cuidado, isso daqui pode aparecer na tua prova, uma data de 3 anos e é vedada a recondução. E a propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão. Também tem distinção, professor? Sim, é privativa de nato ou de naturalizado há mais de 10 anos. É a quarta hipótese. Essa quarta hipótese aqui
não está inserida dentro do teu conteúdo programático da Polícia Militar do Distrito Federal, mas eu já elenquei, né, já que já falamos das 3, não custa nada falar dessa 4ª hipótese. Bacana, povo! Povo, cuidado com direitos de nacionalidade. É um tema recorrente. Acredito que estará presente, sim, na tua prova da Polícia Militar. Então, cuidado com ela, tá? Com esse tema, com ele, direito de nacionalidade. Esse tema nacionalidade pode estar presente, sim, há grandes chances, tá? Acredito, sim, que esteja presente na tua prova com 1 ou 2 questõezinhas, pode ser alternativas, tá? Afetas a brasileiro nato, perda de nacionalidade, um tema que está em voga, perde a nacionalidade, segundo o artigo 12, parágrafo 4º, aquele que tiver a sua naturalização declarada perdida, né, por decisão judicial transitada em julgado, declarou a perda da naturalização por sentença judicial transitada em julgado. Essa declaração feita pelo Poder Judiciário, né, condicionar a perda da naturalização, e aí é só para o brasileiro naturalizado, ou perde, artigo 12, parágrafo 4º, aquele que adquirir voluntariamente, requerer e adquirir voluntariamente outra nacionalidade estrangeira, exceto as hipóteses de acumulação de nacionalidades originárias, se tem vínculo originário não perde, ou se ele fez o requerimento porque o Estado o obrigou para exercício de direitos civis, ou na hipótese de condição de permanência no respectivo Estado estrangeiro, também não perde. Fora essa situação, requereu voluntariamente, perde sim. Bacana, povo? A alternativa E, ela está incorreta, e eu nem fui na E, vamos lá na E para tratar dela, tá aqui. O alistamento eleitoral e o exercício do direito de voto são obrigatórios em todos os casos. Negativo. Facultativo, né? Também dei aula disso hoje pela manhã. Facultativo para quem? Para os analfabetos, para os maiores de 70 anos e para os maiores de 16 e menores de 18 anos, artigo 14, parágrafo 1º, inciso 2. A questãozinha 3, vamos corrigir essa questão 3 aí, cobrada no concurso de 2014, aplicado pela IADES. Admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, ele será submetido a julgamento nos crimes de responsabilidade. Muito bem. Será submetido a julgamento nos crimes de responsabilidade. Não estou falando de prática de crime comum, não. Presidente da República, crime de responsabilidade. Quem processa e julga, professor? É o Supremo Tribunal Federal? Não. É o Congresso Nacional? Não. É o Senado Federal? Sim. Moleza, né, meu povo? A Câmara autoriza e o Senado julga quando se tratar de crime de responsabilidade. Artigo 52, tá? Inciso 1 da Constituição Federal. Ok, meu povo? Então, cuidado com isso. Eu trouxe o procedimento para vocês de apuração do crime de responsabilidade. Nós temos o passo a passo, não preciso nem dizer. É o ouro, essa informação aqui é top. Dá print na tua tela, guarde as 7 chaves, porque pode aparecer na tua prova. E aí você já sabe que o procedimento de crime de responsabilidade vai alinhar as casas do Congresso Nacional, Câmara autorizando, Senado julgando. Qual que é o primeiro passo? A Lei 1079 diz que qualquer cidadão pode denunciar o presidente da República, o ministro de Estado, por crime de responsabilidade. A denúncia é feita onde? Na Câmara dos Deputados. Entregou ao presidente da Câmara, ele faz um controle prévio de admissibilidade. E aí ele pode, sim, levar às comissões. Comissão de Constituição e Justiça, principalmente, irá analisar e emitir um parecer, que será levado à votação pelo plenário da Câmara e poderá instaurar ou não um processo. É justamente o segundo passo. A Câmara dos Deputados fará o controle de admissibilidade, podendo autorizar a instauração do processo. A Câmara autoriza, ela não instaura. Ela autoriza por 2/3 a instauração do processo, ou ela pode rejeitar. Se rejeitar, o processo será, aquela denúncia será arquivada. Professor, e se autorizar, segue, vai para onde? Vai para o Senado. Meu povo, cuidado,
porque aqui nós temos regras novas e isso estará na tua prova, tá? Havendo autorização da Câmara dos Deputados, o Senado poderá, eu vejo o professor, né, algumas aulinhas aí no YouTube de professores com entendimento antigo, tá? Não se atualizaram, dizendo não, o Senado deverá instaurar. Nananina não, poderá instaurar o processo. O STF, no julgamento aqui, ó, da DPF 378 de 2015, na hipótese processo do crime de responsabilidade contra a ex-presidente da República, Dilma Rousseff, ele firmou um entendimento no sentido de que cabe ao Senado fazer um juízo, que na verdade não é um juízo, mas um controle inicial de instalação ou não do procedimento, quando a votação se dará por maioria simples. Professor, me explica essa situação. Decisão do plenário da Câmara dos Deputados, autorizando a instauração por 2/3. A denúncia vai para o Senado. Ainda não é o processo. Chegou no Senado, o Senado vai analisar e poderá instaurar ou não. Ou seja, ele vai fazer um controle inicial de admissibilidade e vai decidir se instaura ou não. E essa decisão é tomada por maioria simples, não é por 2/3 não. Então, de repente, olha só, isso daí foi o Supremo no julgamento da DPF 378. O Supremo decidiu da seguinte forma, pode, de repente, a Câmara dos Deputados, por 2/3 dos seus membros, autorizar e o Senado, por maioria simples, arquivar. Há essa possibilidade, ok? Porque o Senado tem sim, segundo o Supremo Tribunal Federal, que fazer um controle de admissibilidade inicial. Então ele faz esse controle de admissibilidade inicial. Maioria simples, autorizou não, resolveu instaurar o processo, aprovou a instauração do processo. O processo é instaurado. Surge a figura do presidente do Supremo Tribunal Federal para presidir o respectivo processo, mas ele não tem poder decisório de voto. Ele apenas vai acompanhar o tramitar processual, né, verificando requisitos de legalidade e de constitucionalidade, para evitar nulidades no tramitar do processo. A decisão será proferida pelo Senado. Aí nós temos o quarto e o quinto passo, nós vamos comentá-los agora. Quarto passo, instauração do processo. Nós temos consequências jurídicas, não nem comentei, mas vou comentar agora, tá? O processo é instaurado e ele será presidido pelo presidente do Supremo, que vai limitar-se à condenação. Ele não vota, ele apenas proclama a condenação. Instaurado o processo pelo Senado, o presidente da República fica suspenso por 180 dias no máximo do exercício das suas funções. Após 180 dias, cessará o afastamento sem prejuízo do regular prosseguimento do feito. Como assim, professor? Ele foi afastado por 180 dias, mas o Senado não conseguiu concluir o tramitar processual e proferir uma decisão dentro desse prazo máximo de 180 dias. Há possibilidade de prorrogação? Não. O afastamento será cessado e o presidente da República vai reassumir as suas funções. Só que o processo continua tramitando, não tem o arquivamento do processo. Tá? O Senado pode sim proferir uma decisão, só que agora, em razão do transcurso de 180 dias, o presidente vai estar no exercício das suas funções. O quinto e último passo é a decisão do Senado por meio de resolução, no artigo 52, parágrafo único, e o Senado pode condenar por 2/3 dos membros a perda do cargo, ok? Então a condenação se dá por 2/3 dos membros ou absolver. Professor, se condenar, condena a perda do cargo. Novo entendimento do Supremo Tribunal Federal. Se faz uma nova votação para se definir por 2/3 se inabilita ou não por 8 anos. Então não tenho mais uma votação, e sim a primeira e a segunda votações. Então cuidado, meu povo. Eu tenho primeira votação, segunda votação, ok? Antes era automática a inabilitação por 8 anos. Tá? Segundo o presidente à época, tá, do processo, ministro Ricardo Lewandowski, serão feitas 2 votações, uma para condenação na perda do cargo e a outra para inabilitação por 8 anos. Cuidado com isso! E cuidado mesmo porque cai em prova.
Povo, vocês anotaram? Viu como eu falei que seria produtivo? Muito produtivo o procedimentozinho aí, tá? Nas minhas aulas, e aí quem participa sabe, eu coloco no quadro, faço passo a passo, fica top, não tem como você não abstrair, não entender a matéria. Por quê? Porque eu faço sim mapas mentais, esquemas, tento que é muito mais fácil do aluno pegar, do aluno entender. Bacana, meu povo? Vamos então para a última questãozinha de direito constitucional, porque nós ainda temos a lei orgânica do DF para tratarmos. E aí, meu amigo, lei orgânica do DF, importantíssima também, né? Eu trouxe aí 3 questõezinhas para a gente, 4 de constitucional, 3 de lei orgânica dentro dessa nossa 1 hora. Tempo aí que estaremos juntos. Vamos lá. No que concerne a organização do CNJ, faz parte da sua composição um juiz do trabalho indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Muito bem. Professor, é um juiz do trabalho indicado pelo TST? Sim. Olha só, 2 juízes do trabalho indicados pelo Tribunal Regional, errado. 1 juiz do trabalho indicado pelo TRE, errado. 2 juízes do trabalho indicados pelo Supremo, errado. 1 juiz do trabalho indicado pelo Supremo, errado. Como é que você sabe, professor, que é um juiz do trabalho indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho? Meu povo, é muita cuca no lance. Tá? Tive que estudar o Poder Judiciário de cima a baixo, até para poder fazer as minhas provas da magistratura. As provas nas quais concorro, né, eu fui aprovado em alguns, reprovei na segunda fase de um, na 4ª fase de outro, bati na trave e continuo aí galgando, né? Vamos ver se agora vai dar certo, lutando contra a maré, tentando esse cargo tão sonhado na magistratura. Aí você precisa aprender o básico, e isso daqui é o básico. E o básico, no mínimo, será cobrado na tua prova. Composição do Conselho Nacional de Justiça, 15 membros. O CNJ é composto por 15 membros. 15 membros constitucionalmente dispostos e organizados. É exatamente isso que as bancas cobram. E eu comentava com um dos professores no dia aqui do lançamento do edital, que estávamos metendo a faca no edital, né? Fomos aí os primeiros a comentar as disposições do edital. Alguém comentou comigo, não me recordo se foi meu amigo Carlos Mendonça, se foi Décio, se foi o Wendel, falou desse jeito: Francion, quando você for falar de poder judiciário, comente composição do CNJ, porque o meu 6º sentido diz que essa matéria será cobrada. Eu falei, então tá, irei comentar na minha live. Povo, muito cuidado. Nós temos a composição de 15 membros no CNJ. 9 são do Poder Judiciário. 9 do Poder Judiciário. 15 menos 9, me faltam 6. Esses 6 estão divididos 2, 2 e 2. 2, Ministério Público. E aí, cuidado mesmo. 2 são do Ministério Público. Vem lá do MP. Professor, como os 2 do MP são escolhidos? O Procurador-Geral da República vai escolher. Só que um é do MPU e o outro é do MPE. Eles são indicados em lista tríplice. Eu vou explicar para vocês como é feito. Nós temos 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da OAB. E nós temos 2 cidadãos, tá? Esses cidadãos são indicados, um pela Câmara e outro pelo Senado. Então, 2 mais 2 mais 2, 6, mais 9, 15. O problema não são os 2, 2, 2. Tá fácil. 2 do MP, 2 advogados, 2 cidadãos. Fácil, moleza, leve, suave. O problema são os 9. Os 9 do Poder Judiciário. Professor, e você sabe quais são os 9 do Poder Judiciário? Claro que eu sei. Um ministro do Supremo Tribunal Federal que presidirá o próprio CNJ, indicado pelo Supremo Tribunal Federal. Um ministro do STJ, indicado pelo próprio STJ, que será o corregedor de justiça. Um desembargador do Tribunal Regional Federal, indicado pelo STJ. Um juiz federal, indicado pelo STJ. Um desembargador dos Tribunais de Justiça, indicado pelo Supremo Tribunal Federal. Um juiz estadual ou do Distrito Federal e Territórios, indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Um ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo próprio TST. Um desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo próprio TST. E um juiz do trabalho, indicado pelo TST. Pode contar que deu 9. Aí você vai falar, mas que cabeça é essa? Tem cabeça nenhuma. É malandragem, é esquema. E o esqueminha que eu vou passar para vocês agora. Vem comigo.
Tá aqui, ó, os 9 membros do Poder Judiciário. Nem vou aqui, depois nós vamos conferir. Eu quero que você venha aqui, exatamente aqui nesse organograma. O segredo do meu Poder Judiciário, e quem já estudou comigo sabe que o segredo do Poder Judiciário, meu amigo, está no organograma. Eu quero que você faça a seguinte divisão. Identifique no organograma aonde está o CNJ. Ele está aqui, ó. Você vai pegar o miolo do CNJ para cá. A composição é exatamente essa de quem está para cá, ó. Quem está aqui à esquerda, tá? São eles que vão compor o CNJ. Eu só preciso que você saiba que aqui no CNJ nós temos 15 membros. Como são escolhidos? Um do Supremo Tribunal Federal. Quem indica? O próprio Supremo. Um Superior Tribunal de Justiça. Quem indica? O próprio STJ. E um do TST. Quem indica? O próprio TST. Então você já sabe que o Supremo vai escolher o membro do CNJ? Vai. Quando? Quando ele escolhe o seu presidente. Sabe por quê? Porque o presidente do STF ganha um Kinder Ovo. Tu já comeu o Kinder Ovo? Né? Você que está em casa já comeu o Kinder Ovo, aquele ovinho caríssimo de chocolate. É o Supremo Tribunal Federal. Mas, professor, como assim? Ah, você é ministro do Supremo, é eleito presidente do Supremo Tribunal Federal. Aí os ministros vão lá e dão para ele o Kinder Ovo. Aí você pega. Aí você fala, nossa, que lindo o cargo de presidente do STF. Aí você vai abrir para comer o chocolate. Adivinha o que tem lá dentro? Um brinde. Adivinha qual é o brinde? A presidência do CNJ. É automático. Quem é presidente do Supremo Tribunal Federal é automaticamente presidente do CNJ. E quem escolhe o presidente do Supremo Tribunal Federal? Os próprios ministros do STF. Então, o presidente do STF é automaticamente o presidente do CNJ. E aí você para pensar, se eu tiver um impedimento do presidente do STF, ele é substituído por quem? Pelo vice-presidente do STF. Adivinha o que ele ganha? A presidência do CNJ. Então, nos seus afastamentos, nos seus impedimentos, o presidente do CNJ, que é presidente do STF, será substituído pelo vice-presidente do STF, ok? Que nem é membro efetivo do CNJ. Ainda temos essa situação. Então, o Supremo vai escolher o seu presidente, que vai presidir o CNJ, e os tribunais superiores, TST e STJ, irão indicar os seus respectivos ministros. O STJ com uma prerrogativa, porque o ministro que vem de lá será o corregedor. Então, olho na tela, tá aqui para vocês. Perca a conta não, do STF, do STJ e do TST. Agora eu quero que você faça a seguinte divisão. Esse que está à esquerda, nós vamos separar aqui, à esquerda, aqui, ó. Que coisa linda. E esses daqui, ó, nós vamos separar aqui desse jeito aqui, ó, STF aqui, ó, pam. E aqui o TST já está divididinho. É dessa forma que nós vamos fazer a indicação. Como assim, professor? Então, eu já tenho um do Supremo Tribunal Federal, ok? Vamos colocar aqui. O segundo, lembrando que são 9 do Poder Judiciário. O segundo é o ministro do STJ, indicado pelo próprio STJ. O terceiro, vamos colocar aqui na ordem, um desembargador do TRF, que eles chamam de juiz do TRF, indicado por quem? Quem indica é o Tribunal Superior. Aqui, ó, o STJ. O STJ vai indicar o desembargador. Por quê? Porque ele está aqui nesse cantinho, ó, tá vendo? Eles estão ligados aqui, ó. E o STJ também vai indicar o juiz federal. Vai, professor? Sim. Então, o quarto aqui, ó, STJ. 1, 2, 3, 4. Nós temos o quinto, que é um desembargador. De onde? Do TJ. Do TJ estadual ou do TJDFT. Quem indica? Ó, dentro do campozinho aqui, ó, o Supremo Tribunal Federal. E é o Supremo que vai indicar também o juiz estadual ou do Distrito Federal que vai compor, que é o sexto. O sétimo é o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado por quem? Pelo próprio TST. O oitavo é um juiz, né, como diz a Constituição, mas na verdade é um desembargador do Tribunal Regional do Trabalho. Quem indica? O Tribunal Superior. Qual é o Tribunal Superior? Qual ele está adscrito? O TST.
E nós temos também um juiz do trabalho, indicado por quem? Pelo próprio TST. 9. Conte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Daqui para cá do CNJ. Fácil. Eu não acredito que seja tão fácil. É uma voz feminina duvidando do professor Francion. Então vamos conferir. Os 9 membros do Poder Judiciário são o presidente do Supremo Tribunal Federal, um ministro do STJ, indicado pelo próprio STJ, um ministro do TST, indicado pelo próprio TST, um desembargador do Tribunal de Justiça, indicado por quem? Pelo Supremo. Olha ele aqui, ó, no esqueminha. Tribunal de Justiça, indicado pelo Supremo. Show de bola. Um juiz estadual indicado pelo Supremo. Tá lá embaixo, a gente botou. Um juiz do Tribunal Regional Federal, indicado pelo STJ. Vamos colocar aqui para que você veja. Ó, o juiz, que na verdade é desembargador do Tribunal Regional Federal, indicado por quem? Pelo STJ. Tá? Um juiz federal indicado pelo STJ, um juiz do TRT indicado pelo TST e um juiz do trabalho indicado pelo TST. Mas, faltando os outros 6, não é verdade? 2 membros do Ministério Público, o que eu te falei, um do MPU indicado pelo Procurador-Geral da República e um dos Ministérios Públicos Estaduais escolhido pelo Procurador-Geral da República, dentre os nomes indicados por cada instituição estadual. E aí eles são indicados em lista tríplice. Enfim, vão analisar e o PGR vai escolher um. 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da OAB, ok? E 2 cidadãos de notável saber jurídico, um escolhido pela Câmara e outro pelo Senado. Todos serão sabatinados, exceto o presidente do Supremo Tribunal Federal. O presidente do Supremo Tribunal Federal não precisa ser sabatinado. Os outros 14 serão sabatinados. Aonde? No Senado Federal. Dúvidas, povo? Viu como é fácil? Não tem nada de ai, mas é coisa demais para decorar. Não precisa decorar absolutamente nada. Tu vai ficar decorando o quê, minha gente? Decorar o quê? Para com isso. Aprenda. Use o organograma, monte esquemas, como o professor montou aqui, e descomplique a tua vida. Bacana, meu povo. O que nós vamos estudar agora, professor? Tu vai fazer intervalo? Claro que não. Tem intervalo coisíssima nenhuma. Sem intervalo. Né? Plugado no 220. Vamos para LODF. Olho na tela. Lei Orgânica do DF. A nossa miudinha, como o professor gosta de chamar, linda, a LODF. Professor, o senhor trouxe algumas questões aí da LODF? Trouxe, sim. Questão número 5. IADES, cobrado no concurso do metrô de 2014. Vamos, meu povo, estudar essa bendita questão número 5 aí, que vai versar sobre temas a partir ali do artigo 10. Todas as questões foram devidamente fundamentadas, tá? Nós vamos respondê-las agora. Assinale a alternativa correta quanto às regiões administrativas, bem como aos administradores regionais, observados os preceitos dispostos na Lei Orgânica do Distrito Federal. A criação ou extinção de regiões administrativas ocorrerá mediante lei aprovada pela maioria absoluta dos deputados distritais. Tá certo, professor? Olha, nós já achamos a alternativa correta na primeira. Tá certinho. Para se criar ou se extinguir regiões administrativas somente por lei aprovada pela maioria absoluta. Professor, essa lei é uma lei complementar? Não. É uma lei ordinária, danada, sui generis, aprovada por maioria absoluta, versando sobre criação ou extinção de regiões administrativas. E aqui muito cuidado, não é lei complementar. Há a possibilidade de que se tenha leis ordinárias aprovadas ou por maioria absoluta ou por outra maioria, por exemplo, maioria qualificada de 2/3. Há a possibilidade, sim. A lei que for dispor sobre a privatização de empresas públicas ou sociedades de economia mista, nos termos do artigo 19, parágrafo 7º, inciso 17 da Lei Orgânica do DF, versa sobre isso, meu povo. Vai elencar para vocês. É uma lei específica, que nada mais é do que uma lei ordinária, que deverá ser aprovada por 2/3 da Câmara Legislativa, maioria qualificada. Há a possibilidade, sim. É só ter a previsão. A norma de maior envergadura deverá
determinar o respectivo quórum de aprovação. Na hipótese, a lei orgânica do DF. Bacana, gente? Avançando, vamos lá para a alternativa B. Os administradores regionais são de livre escolha do governador do Distrito Federal, não havendo previsão de participação popular no processo de escolha. Opa! Há previsão sim, só não há regulamentação. A previsão está lá no artigo 10, no parágrafo 1º. Tá? Aliás, artigo 10, exatamente, eu nem coloquei o artigo 10, parágrafo 1, pulei, perdão, mas lá no artigo 10 tem escrito, parágrafo 1º, lei disporá sobre a participação popular na escolha dos administradores regionais. O professor pulou, sim, mas tem a disposição. Bacana? Esqueci de colocar a regulamentação, mas você pode colocar aí, ó, é o artigo 10, tá? Vamos colocar artigo 10 para ficar bonitinho. Você vai pesquisar artigo 10, parágrafo 1º. O que tem escrito lá, professor? Lei disporá sobre a participação popular na escolha dos administradores regionais. Tem exatamente isso escrito lá. Só que nós não temos a lei disciplinando. É por isso que você não escolhe. É uma norma de eficácia limitada. A remuneração dos administradores regionais será a mesma, fixada aos secretários de Estado do DF. E aí eu brinco com os meus alunos para você identificar uma questão dessa. Né? Se eu chegasse e te oferecesse um cargo agora, você quer ser meu secretário de segurança pública ou administrador de uma das regiões administrativas do Riacho Fundo, por exemplo, o que você iria optar? Eu falei Riacho Fundo, foi o primeiro que me veio à mente, Taguatinga, Ceilândia. O que você ia optar? Você ia falar, não, eu quero ser secretário de Estado. Por quê? Aí tu vira e fala, porque eu acho que ganha mais, você já tem isso, né, entronizado, né, isso já é inerente ao ser humano. E realmente, a remuneração, né, e aqui não é remuneração, mas os subsídios, né, mas diz remuneração, dos administradores regionais não poderá ser superior àquilo que é pago aos secretários de Estado. Está aqui no artigo 10, parágrafo 2º. Olho na tela. A remuneração, que na verdade são subsídios dos administradores regionais, não poderá ser superior à fixada para os secretários de Estado. Pode até ganhar a mesma coisa, professor? A mesma coisa até podem ganhar. Né? Os administradores só não podem ganhar mais do que os secretários de Estado. Mas a mesma coisa até que pode. C não. D. O DF organiza-se em regiões administrativas. Muito bem. Com vistas à descentralização político-administrativa. Opa, político não. Descentralização administrativa. A utilização racional de recursos para o desenvolvimento socioeconômico e a melhoria da qualidade de vida. Então está errado porque botou esse político. A descentralização não é político, mas apenas administrativa. E as administrações regionais integram a estrutura político-administrativa. Também está errado. Político-administrativa não. Integram a estrutura administrativa do Distrito Federal. A alternativa A é a nossa alternativa correta. Tá aqui, ó. A criação ou extinção de regiões ocorrerá mediante lei aprovada por maioria absoluta. Cada região criada fica criado automaticamente um conselho tutelar e o Distrito Federal organiza-se em regiões administrativas com vistas à descentralização administrativa, a utilização racional de recursos para o desenvolvimento socioeconômico e a melhoria da qualidade de vida. Bacana, povo? Última questãozinha, tá? Última de hoje, para a gente finalizar a nossa live aí de lei orgânica do DF, né? A última questãozinha. Conforme disposições expressas contidas na LODF, assinale a alternativa correta quanto ao exercício das funções de confiança e dos cargos em comissão. E aqui, não considerando os cargos em comissão dos gabinetes parlamentares e lideranças partidárias da Câmara Legislativa do DF, porque a lei orgânica afastou o quantitativo percentual justamente dos gabinetes parlamentares e das lideranças partidárias. Diz a alternativa A, as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, ok, e pelo menos 50% dos cargos em comissão a serem preenchidos pelos servidores de carreira, nos casos e condições previstos em lei, muito bem, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Novamente, a alternativa A é a alternativa correta. Professor, ela está correta? Sim. Povo, a fundamentação está aqui no artigo 19, inciso 5, nós vamos ler daqui a pouquinho, tá? Deixa eu só comentar com vocês. Função de confiança, todas elas precisam ser destinadas a servidor efetivo, aquele que fez concurso público e foi aprovado. Servidor efetivo é esse, fez concurso público, foi aprovado, está trabalhando. Cargo em comissão, pelo menos a metade, no mínimo 50% deles,
são destinados aos servidores de carreira. Servidores de carreira são servidores efetivos que atuam no órgão no qual foi criado e se encontra estruturado o cargo em comissão. Né? Para que você tenha uma noção, o professor trabalha no Ministério Público Federal. Tá? Lá, se for criado cargos em comissão, se for aplicado, porque a legislação lá é outra, mas só para que você entenda, se fosse aplicado esse dispositivo ao Ministério Público Federal, se criarmos 10 cargos, né, 10 cargos criados, pelo menos 5 iam ser destinados aos servidores. De onde? Do Ministério Público. Tá? Desse jeito, é o servidor do órgão no qual se encontra estruturado o cargo em comissão, o servidor da carreira daquele órgão que se encontra presente o cargo em comissão. Pelo menos a metade para lá. Pode ser mais? Pode. O que sobrar é destinado a preencher com quem você bem entender. São chamados cargos de livre nomeação e livre exoneração, o ad nutum, respeitando apenas aquilo que está previsto no texto da súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal, que veda o nepotismo, que também está presente no artigo 19, parágrafos 9 e 10 da Lei Orgânica do DF. Bacana, povo? A previsão do percentual, artigo 19, inciso 5, que eu comento agora com vocês. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e pelo menos 50% dos cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos e condições previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Show de bola, meu povo! André, tem alguma pergunta aí para mim? Nenhuma pergunta. Que coisa espetacular! Ou o povo entendeu tudo, ou o povo não entendeu nada. E o André, o nosso câmera e o nosso assistente que morre de dar risada do professor. Bacana, povo? Tudo certo? Agradeço muito a presença de vocês. Espero que tenham gostado dessa nossa 1 hora juntos aí, que tenham abstraído alguns dos conhecimentos. Convido vocês a conhecerem a nossa turma monstro, só cara gigante, caras potentes dentro das suas respectivas matérias, né, que vão aí transmitir conhecimentos importantíssimos para te levar à aprovação. Temos alguns diferenciais aqui, minha gente, principalmente o Mini-TAF que está sendo organizado, coisa espetacular. É a parte de direito constitucional destacada de direito internacional, que você vai estudar comigo nas unidades presenciais. Vamos lá, dê uma passadinha, faça a tua matrícula, vamos tomar um café, vamos bater um papo, vem assistir uma aula, né? Faça o compromisso aqui, vem assistir uma aula experimental do professor Francion. Se você gostar do presencial, aí você fica lá, o compromisso aí, o convite, tá? Para você que está em casa e quer estudar e quer sim compor as fileiras da gloriosa Polícia Militar do Distrito Federal. Obrigado pela presença, obrigado pelo carinho, pela participação. Você que não pôde assistir, chegou no finalzinho, tá aí descabelado, fique não. Essa live estará disponível lá no canal do Instituto Mariano Borges, bem como no canal do Professor Francion. Também você pode entrar lá no canalzinho do YouTube, tá? Professor Francion Santos. Estará disponível mais tarde, acho que mais tardar amanhã de manhã, para vocês poderem estudar também. Beijo no coração, meu povo. Até a próxima. Estamos juntos rumo à posse. Rumo à posse. Até mais.